Na sua opinião, a fé, ela é fortalecida pelo conflito ou quando se levantam influências opostas à nossa vida cristã? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fique com a gente, porque nós iremos refletir sobre essa pergunta no dia de hoje. Para esse primeiro momento, eu quero dizer que, como hoje é dia 19 de agosto, sexta-feira, é o dia da gente fazer aquele resumão da semana, aquela recapitulação, e ver no dia de sexta-feira que a citação que Ellen White ela endossa aquilo que foi falado durante a semana. Mas para isso é bom que a gente lembre um pouquinho do verso para memorizar, porque ele permeou toda a lição da semana. E é Hebreus capítulo 12, versículo 27, que diz: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pelo que permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. O tema da semana foi foi com base nesse verso, né? Vendo o invisível. O que revela que nesse texto Moisés ele preferiu, né, abandonar o Egito do que viver ali e de alguma maneira ocupar a posição do homem mais importante do planeta. É bem verdade que quando o texto menciona que ele abandonou o Egito, muitos teólogos estão muito inclinados a dizer que foi no momento ali da queda das pragas, né, do derramamento das pragas ali no Egito. Mas a gente pode também entender que ele abandona, deixa para trás o Egito, aquilo que seria talvez a coisa mais cobiçada naquela época, de ser o homem mais importante ali do Egito. Ele abandona tudo para trás, deixa para trás, para olhar para uma terra que ele ainda não sabia que terra era essa que o seu povo iria possuir. E nesse sentido ele está abandonando o que é visível, o que é real, pensando em algo que ele ainda não conhece, algo que é invisível aos seus olhos. Mas que mais adiante a gente vai percebendo na forma com que Paulo fala de Moisés, de que ele estava olhando para o invisível porque ele estava acreditando nas promessas, na promessa de Deus de que aquela descendência ela possuiria a terra. Por isso ele permaneceu firme, olhando para o invisível. Nesse caso, ele exercitou a sua fé. Ele praticou a fé de maneira assim muito clara, muito visível, não só para os que viveram no seu período, mas para nós que também podemos observar isso em nossos dias, né? Quando a gente olha a história dele, nós vimos o que ele abandonou, né? O que ele deixou para trás. Ellen White, trabalhando essa ideia do cumprimento das promessas, de enxergar as promessas por meio da fé, ela chegou a mencionar no livro Patriarcas e Profetas, na página 349, que a seguinte expressão: nem por um momento nós devemos duvidar de que Deus cumprirá suas promessas, porque se fizermos isso, nós desonramos o nosso Deus. Ou seja, não pode haver dúvidas na mente do cristão de que ele vai possuir a promessa. E que nada que esse mundo nos apresente deve distanciar ou deve colocar dúvidas em nossa cabeça de que Deus não vai cumprir as suas promessas em nossa vida. Porque quando a gente duvida, é como se nós estivéssemos desonrando ao nosso Pai, desonrando ao nosso Deus. Mas a pergunta que fiz no início é se a fé ela é fortalecida pelo conflito ou pelas influências opostas. A gente percebe que quando há um conflito, onde é colocado em xeque a nossa fé, parece que a gente recebe um combustível a mais para continuar persistindo, não é verdade? E eu digo isso porque quando a gente olha para a história de Moisés, ele preferiu não ser contado entre a casta sacerdotal, porque ele estava focado numa fé, numa promessa, melhor dizendo, daquilo que Deus faria com o seu povo. Ele troca, portanto, aqueles prazeres do Egito, o trono do Egito, ele troca porque ele estava focado
em receber a promessa. Então, aqui nós percebemos que no conflito que ele teve ali com a sua fé, junto com os sacerdotes do Egito, ele se fortaleceu mais ainda na fé. Quando a sua fé foi colocada em xeque, porque ele deveria fazer parte da casta sacerdotal para que ele pudesse ser depois colocado à disposição do rei para assumir o trono, então ele percebeu que ali teria que adorar os deuses do Egito, o deus Amorá, o deus do sol, o deus Sobek, e tantos outros deuses, ele teria que se submeter a esses deuses. E ele não fez isso, porque naquele momento ele percebeu que a sua fé ela estava sendo colocada em conflito com outras ideias. E é nesse momento que ele percebeu que a sua fé prevaleceu mais ainda. Eu acho que quando a gente se coloca assim, em um contexto de conflito, quando o chefe da empresa nos confronta em relação ao sábado, e quando há outros momentos em que a gente precisa mostrar fé, parece que ela se apresenta com muita intensidade. Então, os conflitos que se levantam contra a nossa fé, de alguma maneira, eles vêm para mostrar para nós mesmos que a fé existe, a fé está ali. A gente só precisava, às vezes, de uma oportunidade para que nós pudéssemos enxergar essa fé. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Quando se levanta oposição, quando vem um conflito, Deus, ele se manifesta. Deus, ele revela, melhor dizendo, que a fé está atuando na nossa vida. Que nessa sexta-feira a fé prevaleça no seu coração, que você entenda o propósito pelo qual Deus te chamou e que a sua fé continue crescendo até o dia da volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Ótima sexta-feira para você.